Eduardo, o senhor falou aí, né, sobre essa questão dessa partição desses três poderes e como é importante eles estarem ativos para a sociedade, né? Sim. Inclusive, tem muita gente de fato que fala isso. A Câmara não está deixando o presidente trabalhar. O STF está fazendo... devia deixar de existir. Mas esquecem que na nossa própria história, a partir do momento que um desses três poderes eles são extinguidos, a gente caminha para o totalitarismo. E aí a gente volta justamente àquilo que você falou, né? Absolutismo, né? E isso as pessoas... É um paradoxo, né? Porque as pessoas, assim, às vezes elas não pensam muito bem no que elas falam, justamente pela... Com todo respeito, eu amo o meu povo brasileiro, né? Sou patriota, mas tem gente que... O brasileiro, às vezes, ele extrapola no seu discurso por falar esse tipo de discurso. Devia fechar o parlamento, devia tirar o STF. Sim. Mas eles esquecem que isso é essencial para manter a democracia, né, em vigor. Tipo, aquela pessoa que você votou para estar lá, ela só está lá porque você tem um poder de voto. E esse poder de voto é exercido justamente por essa partição desses três poderes. Isso faz parte... É um exercício da democracia. É um exercício da democracia. Nenhum poder é perfeito. Nem nós não somos perfeitos, as pessoas que estão lá... Se até Jesus, que era perfeito, foi julgado, foi condenado, né? Então, assim, nenhum poder é perfeito, né? O Legislativo tem erros? Tem erros. O Executivo tem erro? Tem. O Judiciário também erra? Erra. Mas não dá direito para as pessoas defenderem o fim de um ou de outro poder, né? Que, repito, é muito pior o poder concentrado na mão de uma pessoa. E até mesmo se esquece, porque as pessoas se sentem longe do judiciário. Sim. Mas se esquece que quem indica o judiciário é o executivo, e quem coloca o executivo é a população. A população, né? No caso do STF, né? Os ministros do STF são indicação do chefe do executivo. Tem questão política, não sei o quê, vai ajudar um ou outro, né? Repito, existem problemas? Existe. Nenhum sistema é perfeito. Não existe nenhum sistema perfeito, tá? Mas um exemplo clássico, né? Eu não sou advogado do Lula, não sou advogado do PT, mas um exemplo clássico foi do Mensalão, né? Quando julgaram aqueles processos, aquelas pessoas do Mensalão, quase todos os ministros que estavam lá foi indicação do PT. Mas nem por isso impediu deles serem condenados. Muitos serem condenados, né? O Procurador-Geral da República foi indicação do PT, mas nem por isso impediu deles serem condenados. Então, assim, porque foi indicação de fulano de tal, não, né? Nós temos o próprio Zanin, né? Ele tem me surpreendido positivamente, né? Ele foi advogado do Lula, inclusive ele fez um excelente trabalho no processo do Lula, ele fez um excelente trabalho, né? E ele é ministro do STF e ele tem me surpreendido positivamente, né? As decisões dele, né? O pessoal fala, até brinca que o Zanin, ele é até mais conservador do que os ministros que o Bolsonaro indicou, né? Então, assim, porque o direito, a gente precisa entender que o direito não é matemático. O direito não é matemática. Então, cada ministro tem a sua decisão, a sua interpretação da lei, né? E defende. Quando vai para o pleno, tem que prevalecer o colegiado, né? Sim. O senhor concorda com essa questão de o ministro exercer a sua função por indicação, ou acha que deveria haver uma meritocracia, como apontou alguns setores, alguns pensadores da ala mais conservadora, nessa questão de, tem que ter uma prova, tem que ter um processo para eles chegarem lá. Como é que o senhor vê isso? É um assunto polêmico. É uma previsão da Constituição, vários países do mundo têm isso, o próprio Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos é um exemplo de que os ministros da Corte Suprema é indicado pelo chefe do Executivo. Eu acho assim, é um sistema que é falho, falho. E se fizer uma prova seria mais justo? Talvez sim. Mas eu confesso que iria existir os mesmos problemas. As pessoas iam continuar criticando o Poder Judiciário. Um exemplo clássico, né? É porque o STF geralmente está na mídia. Mas as pessoas, quando tem decisão judicial, sempre tem perdedores. E o perdedor sempre vai criticar o julgador. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça,
né? Ele, majoritariamente, lógico, tem indicações, né? Mas, majoritariamente, o Tribunal de Justiça é composto por juízes de carreira. Mas nem por isso impede de ser criticado. Tanta gente critica desembargador, Então, assim, é difícil dizer se esse sistema é justo ou injusto. Porque nós estamos tratando justamente desse tema. É um poder intervindo no outro, né? Então, talvez um ou outro ministro, né, possa talvez não tenha, como eu posso dizer, as qualificações para estar lá no STF, mas a maioria tem. A maioria dos que estão lá, eles têm sim qualificação para estar no STF, né? Se é justo ou não, é uma discussão aí complexa, né? Que não dá pra gente, mas a gente pode dizer o seguinte: muitos que estão lá, eles são competentes. Muitos mesmo. A maioria eles são competentes, né? Por exemplo, nós estamos aqui no Maranhão, o Flávio Dino é ministro do STF, né? E maranhense e tudo. Você pode criticar o Flávio Dino como governador, alguma coisa, como gestão. Mas eu não admito que você critique, por exemplo, o Flávio Dino na questão de conhecimento jurídico. Sim. Ele é altamente preparado. Ele, quando fez o concurso de juiz federal, ele passou em primeiro lugar. Então, ele é uma pessoa... Quem já teve a oportunidade de assistir uma palestra do Flávio Dino, olha, ele sabe mesmo. Inclusive, foi o mesmo concurso do Sérgio Moro, né? Então, o Flávio Dino passou em primeiro lugar. Ele é altamente competente, altamente inteligente, né? Você pode questionar a gestão. Quando ele foi governador aqui, né? E foi deputado federal, foi senador, né? E agora ministro. Foi ministro da Justiça, agora ministro do STF. Mas você não tem como questionar que ele é uma pessoa altamente preparada. O Gilmar Mendes. Muita gente critica o Gilmar Mendes, mas ele, em matéria de direito constitucional, nós não temos melhor do que ele aqui no Brasil, não. Ele é um cara muito inteligente, o Gilmar Mendes. Ele escreve, dá palestra em outros países. Então, assim, temos algum... Assim, a gente nunca vai ficar satisfeito, né? Mesmo através do concurso público, tem pessoas que criticam. O concurso é injusto. Precisa ter cota disso. Precisa ter cota daquilo. Sempre vai... Todo sistema... Como eu disse, o direito não é matemática. Todo sistema vai ter alguém que vai criticar. Não existe um sistema perfeito. Uma pergunta que eu até ia fazer é quais são os critérios quando o presidente indica. Porque você falando aí da questão do Flávio Dino e do Gilmar Mendes, eu me lembrei do Toffoli, né? Que o povo critica muito pelo fato do Toffoli não ter nem mestrado, né? Pronto, eu vou falar do Toffoli aqui. Inclusive o Toffoli até foi advogado, acho que na campanha... Acho que ele foi advogado da campanha do presidente uma época. Acho que do PT ou foi do presidente Lula, não lembro ao certo. Muita gente critica o Toffoli. Muita gente critica. E muita gente elogia o Joaquim Barbosa, né? Eu tô falando de processo, não tô falando de pessoas. O Toffoli... Ele, quando pegou o gabinete lá do Joaquim, tava lotado de processo. Por quê? Porque o Joaquim Barbosa, infelizmente, tinha um problema na coluna, acabava não despachando tanto, né? Tinha um problema de saúde, né? Acho que o pessoal lembra que nas sessões ele ficava em pé. Então, acabava comprometendo a função, né? O Toffoli, ele pode ter mudado agora recente, mas ele é disparado, né? O ministro que mais despachava o processo, que mais dava uma decisão judicial. Ou seja, o Toffoli era o juiz, o ministro do STF, que mais garantia a prestação jurisdicional, era ele. Então, ele pegou um gabinete cheio de processo e ele julgava. Porque o advogado e a parte, ele quer um resultado, né? Eu sou advogado e o que é pior para um advogado é a espera. O advogado quer uma decisão, nem que seja uma decisão desfavorável. Lógico que a gente torce para ser uma decisão positiva, né? Favorável. Mas ele quer uma decisão. Mas ele quer uma decisão. A gente... não há nada mais angustioso para um advogado, que deixa, assim, um desconforto, do que um processo parado. Isso aí a gente não pode reclamar do Toffoli, né? O ministro Toffoli, apesar de não ter mestrado, ter feito alguns concursos e não ter passado, né, nesses concursos, mas ele é uma pessoa extremamente produtiva. Sim.
E eu prefiro um ministro produtivo. Certo. Eu prefiro um ministro que seja produtivo do que um ministro que tenha, sei lá, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas que não despache. Entendeu? Sim, Então, o Toffoli é um ministro extremamente produtivo. Até um tempo desse, ele era o ministro mais produtivo. Eu não sei se ainda é, mas até um tempo desse, ele era o ministro mais produtivo do STF.